pessoal, esse aqui é mais um vídeo do canal Acordados Música. Eu sou Renato Amaral, professor e violoncelista. Aqui é um vídeo da série Na Prática e hoje eu vou tentar ajudar vocês com a questão estudo. Como é que a gente pode estudar para render mais estudo, para não perder o tempo de estudo? Porque o mito da gente estudar muito tempo é bem um mito mesmo. A gente não consegue se desenvolver simplesmente tocando 12 horas por dia. Isso é como você pensar que seria uma simpatia, né? Muito músico pensa que só por você estudar 12 horas por dia, seja lá como for, tá 12 horas com o instrumento, tá ótimo. Não, não é assim que funciona. A gente tem que pensar muito mais em qualidade do que quantidade, certo? Então eu vou tentar dar umas dicas aqui hoje para vocês melhorarem esse quesito de estudo que vai ajudar, eu espero que ajude muito a vocês estudarem e melhorar o seu rendimento aí, tá? Quando a gente vai estudar, a primeira coisa já que a gente tem que ter em mente é o seguinte: não dá para você esperar que a concentração vai vir depois de um tempo. Muitos alunos meus falam isso, que na hora que você começa a esquentar, você já tem que parar porque deu tempo ali de estudo que você tinha. Pois bem, isso aí a gente tem como minimizar já pensando no começo de quando você senta para estudar, você sentou, tem que ter aquela fechada na concentração e já com, isso é importante, um objetivo específico. Mesmo que você vai estudar escala ou peça, seja lá qual for isso daí, uma peça ou um estudo, com um objetivo específico. Se você já tem um estudo estudado, você já pegou ele, já leu, já conhece, então você vai diretamente àqueles trechos que você sabe que podem dar problema, ou que dão problema, ou que você tem alguma dificuldade, que você ainda precisa descobrir o que você precisa resolver ali, até ele ficar fluente. Esse é o ponto em que a gente precisa pegar o estudo para render. Se você está estudando escala, você já tem que ir pensando o quê? O arco inteiro que eu vou usar, vou pensar no ponto de contato aqui, na direção do arco, vou pensar no meu ombro. E isso sempre, gente, vamos pensar o seguinte: a gente não consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Quando a gente vai estudando, com o tempo as coisas vão se solidificando, os movimentos vão ficando mais automáticos, a gente vai ficando mais exigente do ouvido, nosso olho já consegue bater o olho e reconhecer mais rápido os padrões, mas isso é uma coisa que vai acontecendo com o tempo. E a gente sempre tem que voltar ao princípio que é uma informação de cada vez. Então, quando você vai sentar para estudar, vamos lá, a primeira coisa, para não perder tempo, tem que ter um objetivo, uma meta daquilo que você vai fazer. Você tem 15 minutos para estudar, estuda só corda solta pensando na sonoridade, ou no dedilhado da mão esquerda, ou na postura do cotovelo, seja lá o que for, um elemento. E esse elemento tem que ficar focado nele. O grande segredo do estudo, na verdade, é foco. Você tem que estar focado naquilo que você está estudando e tem que ser uma coisa específica, não dá para estudar tudo de uma vez. Então, vamos lá, começando aqui as dicas. Primeira coisa, se você vai estudar uma peça ou um estudo técnico, a primeira coisa é você estudar, pegar um metrônomo, sempre com o metrônomo, que é uma referência externa. É muito importante a gente ter uma referência externa ao nosso pensamento, porque a gente, conforme a gente está com o estágio de ânimo alterado, também altera o nosso senso de matemática aqui, do tic-tac, de bater o tempo certinho do metrônomo. Então, por isso que a gente corre e atrasa às vezes, porque a gente está sempre ou batendo o pé, não é bom bater o pé, tá? Isso é outra coisa. Porque a gente está sempre pensando por dentro. Tem que ter uma referência externa, porque quando a gente vai tocar em música de câmara ou na orquestra, a referência é externa. A gente tem o outro que a gente precisa ouvir, a gente tem o maestro que a gente precisa prestar atenção, então é importante essa referência externa. Então, primeiro, sentou com esse objetivo específico, põe o metrônomo. Você vai estudar uma peça, ou claro que uma peça vai ter mais elementos do que uma escala. A escala você pode variar e fazer variações incríveis aí, a sua revelia que você inventar para você estudar a escala, e cada momento realmente dá para você focar só em um elemento específico. Por isso que é muito bom estudar escala e arpejo, porque ela te livra dessa ideia de você tocar artisticamente bonito. Não, claro que não bonito, mas você não está pensando numa melodia na música, então você pensa especificamente nos elementos técnicos, na escala. Aí você vai pensar no som, na afinação, na articulação, postura, etc. Quando você vai pegar uma peça, tem mais elementos, mas o modus operandi, a coisa funciona mais ou menos do mesmo jeito. Então vamos lá. Você estudou já para sentar, sentou para estudar, concentrado. Então você vai pegar aí com o metrônomo a peça
e vai ler a peça do início ao fim lento. É muito importante ler lento para você reconhecer o que está acontecendo. Muito rápido a gente nunca estuda. A gente sempre tem um ditado que é muito real, que quem consegue tocar bem rápido é quem estuda devagar. Porque é devagar que você vai reconhecer os movimentos, você vai saber qual a dificuldade ou não que você tem, você vai controlar, é mais difícil controlar os movimentos até no lento, então você tem que se controlar, esse controle é muito importante para você dominar depois e não correr também. Então tá com o metrônomo, pegou a peça, vai ler lento, 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 do início ao fim e identificar os pontos que você precisa focar para depois estudar. Identificados esses pontos, aí você vai pegar esses trechos específicos, esses trechos que precisam de atenção, de estudo, separa o resto, faz como uma lupa naquele trecho, só estuda aquele trecho lento. E nesse estágio você não precisa de metrônomo, porque o metrônomo pode te atrapalhar. Se é uma dificuldade que realmente é só uma coisa de entendimento, que dá para deixar o metrônomo, tudo bem. Se não, você pega e sem o metrônomo você vai pegar e reconhecer. Aí é a fase de você reconhecer o porquê daquilo que você não está conseguindo tocar. Então você tem que reconhecer, você tem que fazer o check-up, o autoexame, ali, a radiografia de o que está acontecendo naquele trecho, certo? Você vai descobrir se é um movimento que você está fazendo errado, se você está adiantando a mão esquerda com relação à sincronia com o arco, se está atrasado, se é o seu dedilhado que está ruim, se é essa mudança de arco, se o arco está atrasado, se o arco está adiantado, se é uma mudança de corda que está te atrapalhando, se é uma articulação, uma ligadura, essas coisas todas são as coisas que você precisa identificar no seu estudo para que ele renda. Porque senão você vai ficar só repetindo. Outra coisa importante também que eu vou botar outro parêntese aqui, jamais pegue a peça da capa ao fim. Jamais. Os trechos que você já toca bem, não precisa você tocar. Você vai pegar aqueles trechos que você não sabe tocar para poder encaixar eles na música. Voltando aqui, a gente está no trecho separado, né? A parte de estudar o trecho separado, sem metrônomo. Até você conseguir deixar ele legal, você entender o que aconteceu e treinar ele aqui. Depois que você fez isso, aí sim você vai voltar com o metrônomo naquele andamento que você estava no começo, ou volta um pouco para ficar mais lento, para você tocar ele com uma referência externa de tempo. Isso é importante. Que aí você sabe que você consegue encaixar ele. Estudou aquele trechinho, aquele compasso, aquelas duas notas, até ela ficar no ponto fluente, aí você vai voltar, pegar 2 compassos antes desse trecho, 2 compassos depois desse trecho e tocar junto para encaixar tudo na peça. Aí você vai saber que você conseguiu realmente tocar ele bem. Outra coisa importante de quando você está estudando esse trechinho, que é complicado, é assim, a gente aprende por repetição. Né? A gente aprende realmente repetindo, porque a gente tem aqui a memória muscular. A gente tem 3 tipos de memória. Tem a memória visual, auditiva e muscular para tocar. São 3 coisas que a gente precisa. Mas no caso, a gente repetindo muito aqui, a gente acaba decorando o movimento. E se você decorar errado, é um problemão. É muito pior do que você não saber. Então, por isso que você tem que repetir ele muito depois que você acertou. Né? Aquele hábito da gente estudar, tá estudando, chegou um trechinho ali que dá uma dificuldade, você dá uma gambiarra, acertei agora e segue em frente. Isso é um grande erro, porque se ele foi corrigido uma vez só, não tá legal. Se você errou 5 vezes, acertou uma e segue, a nossa memória muscular lembra ainda das 5 que você errou. Então você precisa repetir aí muito mais do que você errou, repetir certo. Isso é que vai fazer o seu estudo render e você progredir tecnicamente. São essas coisinhas que você vai aprendendo, os pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença na hora da sua execução. Então, esse toque é fundamental. Não repita errado. Você tocou errado uma vez, é importante estar sempre atento. A gente, quando está tocando, tem que estar sempre atento. A gente não pode estar nunca viajando ou se emocionar demais com a própria música. Tem que pensar na música, o que as outras pessoas precisam pensar. Preciso sentir, né? A gente ajuda as pessoas a se emocionarem. A gente tem que estar com o coração quente, pensando como pode ser bonita a música, mas a cabeça fria, pensando racionalmente, muito friamente, qual o movimento que precisa fazer, onde precisa mais vibrato, onde precisa menos vibrato, onde usa mais arco, para salientar uma ou outra nuance da música. Então a gente tem que ficar muito atento a isso.
E a gente só consegue isso depois que a gente repete muito o movimento correto. Então você acertou ali sem o metrônomo o movimento, repita ele 5 vezes. Se você conseguir tocar ele 5 vezes correto, aí você segue em frente, junta os compassos que eu falei atrás e na frente desse trecho para pôr na música. Isso você vai fazer com a música toda, o processo é esse. Você vai pegar cada trechinho que você tem alguma dificuldade, vai separar, botar uma lupa e vai resolver aquilo, né? Quais são as dificuldades que você está tendo ali. Descubra, e depois que você descobrir e resolver, repita bastante. Depois que repetir, você coloca no metrônomo. Depois que colocar no metrônomo, junta um pedacinho antes e depois dele para isso ficar dentro de uma situação, de um contexto, no contexto musical. Você vai encaixar no contexto musical. Depois disso, aí você passa para o próximo trecho. Até você resolver todos os trechos. Depois que você resolver isso com todos os trechos, aí você vai pegar a música do início ao fim, neste andamento lento, para ver se você consegue, né, tocar ela do início ao fim, sem a dificuldade que você teve na leitura. Feito isso, aí sim, você pode subir no metrônomo. E do mesmo jeito que você fez com o trecho específico, toca umas 5 ou mais vezes bem a peça inteira nesse andamento, para depois você subir o andamento. Outra coisa super importante que eu ia dizer aqui é que você desde quando está devagarzinho, você deve estudar, isso é muito importante também, você deve estudar como se você estivesse tocando no andamento. O que eu quero dizer com isso? Você prestar atenção desde quando está lento, você prestar atenção na dinâmica, na articulação, na afinação e na sonoridade que eu ia dizer também, mas na expressividade. Certo? Tudo que a música tem, você tem que pegar isso desde o princípio e estudar já com isso, porque isso vai tornar o seu estudo orgânico já com tudo que ele precisa, certo? Então não pense em estudar, não, só vou estudar para ficar bonita a expressividade quando tiver mais rápido, quando tiver mais no andamento. Eu só vou estudar a dinâmica quando tiver, agora vou tocar tudo forte, tudo piano, quando chegar no andamento eu boto isso. Não, porque assim você está se atrapalhando. Você tem que se acostumar, se habituar a tocar já com todas as nuances que a música pede, dos elementos que eu falei, desde quando está devagarzinho. Que isso vai te dar, o seu crescimento vai ser completo. Você está abarcando tudo que a música precisa de uma forma tranquila, sem ficar desesperado, por causa do metrônomo que vai te ajudar a não correr, né? E vai te obrigar a se concentrar mais, porque lento é mais difícil. Assim você vai conseguir chegar lá. Tá? Estou conferindo a minha colinha aqui. E, bom, eu acho que é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo, eu posso fazer outros, mas esse é um vídeo agora de como eu posso ajudar vocês a se concentrarem para estudar. Não importa o nível, você pode estar desde o início até mais para frente. A diferença é que quando você está estudando só escala ou corda solta, é mais fácil porque você tem menos elementos para se concentrar, né? Numa música, numa peça, num estudo, você já tem mais coisas para que você se concentrar. Mas de qualquer forma, é sempre assim. Uma coisa de cada vez. E sempre lento. Quando você perceber que você está conseguindo prestar atenção em mais de uma coisa de cada vez, glória a Deus. É muito bom isso, você já está num passo acima. Mas por enquanto vamos pensar em concentrar em um fator e essas coisas vão se juntando conforme você vai praticando. Tá? Lembrando que eu sou professor também, e esse canal também é para isso. Então se você gostou, se você acha que precisa ter aula, precisa de algumas dicas e tal, me chama aí eu dou aula online, tá? E tô aí para quem precisar. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.